E aí, pessoal, chegou a hora de mais um diário do internato, né? Desse último mês em que eu passei na ginecologia. Então, eu estou passando por um rodízio de 2 meses na ginecologia e obstetrícia, em que a gente fica um mês na ginecologia, um mês na obstetrícia, que na verdade vão ser 3 semanas. Eu passei as primeiras 4 semanas, então, lá na gineco e agora eu estou na obstetrícia. Eu fiz um vídeo há um tempo aqui em que eu trazia as minhas primeiras impressões sobre o rodízio de ginecologia, mas agora acho que eu posso falar com um pouco mais de propriedade. A gente tinha 3 atividades basicamente no rodízio de gineco. A gente tinha o acompanhamento da enfermaria, que era basicamente acompanhar as pacientes internadas. Então toda manhã a gente chegava lá, toda manhã em que a gente estava escalado para isso, né, a gente chegava lá e se dividia em pequenos grupos ou duplas, né, dependendo da quantidade de pacientes que tivesse internada lá na enfermaria de gineco, e a gente passava visita nessa paciente, né, para ver como é que ela estava, para fazer um exame físico, fazer uma anamnese, né, conhecer a paciente, se fosse paciente nova, acompanhar as pacientes que já estavam internadas há um tempo um pouco maior, embora na enfermaria de gineco a rotatividade seja bem maior do que na enfermaria de clínica, né, que eu passei no final do ano passado. Muitas pacientes entram num dia para fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, e aí saem no dia seguinte, no máximo no próximo. Então, a grande maioria das pacientes ficam internadas coisas de 2, 3 dias. Mas tem paciente que está lá todos os dias, né? Todo o nosso rodízio, todo mês de rodízio, aquela paciente esteve lá internada. Então, assim, foi uma experiência bacana acompanhar essas pacientes internadas, principalmente por causa dessa coisa, da rotatividade. Então, a gente conseguiu ver muitas pacientes nesse período, que foi um período curto, de um mês só, mas foi bem bacana nesse sentido. Aqui não tem novidade nenhuma, é bem parecido com o que eu já contei para vocês sobre o rodízio de clínica, né? Era visita de enfermaria, passar visita junto com os preceptores, discutir os casos, essa coisa toda. A segunda atividade eram os ambulatórios. E aí a gente também tinha determinados dias que nós estávamos escalados para os ambulatórios da gineco, de manhã ou à tarde. E aí lá no HU a gente tem ambulatórios especializados, né? A gente tem um ambulatório de gineco geral, né, que recebe, que seria a porta de entrada, né, das mulheres na ginecologia, lá no HU, e a gente tem os ambulatórios específicos. Então eu rodei em ambulatório de climatério, planejamento familiar, oncoginecologia, de infertilidade, de doenças vulvares, enfim, foram vários ambulatórios diferentes e foi bem legal essa experiência, assim, de poder ver doenças e condições que a gente não veria normalmente. E é legal quando a gente passa por um ambulatório especializado como esse, um ambulatório de mama, por exemplo. Você fica ali uma manhã inteira e vê lá 5, 10 pacientes com problemas na mama. E isso acho que ajuda muito a fixar, né? Porque você começa a ver padrões se repetindo ali. É um ambulatório de infertilidade que eu achei maravilhoso, achei muito legal, embora seja um pouco angustiante, né? Onde a gente recebe ali mulheres que estão tentando engravidar há mais de um ano e não conseguem. E aí você tem toda uma propedêutica investigatória para ver se existe algum problema, né, no organismo da mulher que está atrapalhando a concepção ou no homem, né? E aí você segue aquela propedêutica e como a gente vai vendo muitos casos seguidos e cada um com uma evolução um pouco diferente da outra, você tem um panorama maior, né, daquele quadro, por exemplo, da infertilidade, né, e das diferentes formas de você atuar naquilo. Então foi bem legal essa experiência de passar pelos ambulatórios também, embora tenha sido diferente lá da pneumo, por exemplo, na clínica, em que a gente atendia sozinho e só passava o caso para os preceptores. Ali na gineco a gente ficava muito mais acompanhando, né? Normalmente a gente tinha na sala, além de nós acadêmicos, normalmente 1 ou 2 em cada consultório, a gente tinha também o residente, que era quem conduzia a consulta, e o preceptor. E aí, assim, a gente estava sempre, claro, prestando atenção em tudo que estava acontecendo, tirando dúvidas com os preceptores, né, que normalmente depois de cada consulta, ou às vezes até durante mesmo, iam explicando para a gente as coisas que a gente não tinha muito conhecimento, e a gente
muitas vezes ajudava no exame físico, né? Eles deixavam a gente fazer muitas coisas do exame físico, o preventivo, né? Papa Nicolau, a gente fez um monte durante esse estágio, então deu também para pegar uma experiência, né? Nesse tipo de exame físico que é tão particular, né? Por fim, o terceiro pilar, né, aí do estágio de gineco era o centro cirúrgico, onde a gente ia acompanhar algumas cirurgias. Eu falei já em alguns vídeos aqui no canal que cirurgia nunca foi muito meu interesse, mas foi bacana entrar no centro cirúrgico, ver cirurgias diferentes. Eu acho que é muito forte assim, para a gente aprender. Você vê uma cirurgia acontecendo. Isso é importante não só para o cirurgião, mas também para o clínico. Então, por exemplo, quando a gente fala que existe ali uma aderência, que é uma complicação de uma doença inflamatória pélvica, e aquela coisa fica meio virtual, aí quando você entra numa cirurgia de videolaparoscopia para corrigir uma aderência, você nunca mais vai esquecer, né, essa complicação. Uma ressecção de tumor de mama, uma histeroscopia, sim, eu vi algumas cirurgias bem interessantes, uma laqueadura tubária, enfim, foi bem legal essa experiência e até para conhecer um pouco mais da dinâmica do centro cirúrgico. Eu ainda vou passar pelo estágio de cirurgia especificamente, mas esse primeiro contato foi bem interessante. Assim, no primeiro dia eu não sabia nem vestir um pijama cirúrgico. E aí no final a gente já vai tendo um pouco mais de entendimento do que está acontecendo ali. Então, nesse sentido, embora eu não queira e não goste de cirurgia, foi legal, eu gostei de assistir, de ver como é que é o funcionamento de uma cirurgia, da anestesia, né? E todo o processo ali perioperatório. Então, foi bem interessante nesse sentido. Se você tem alguma dúvida sobre o meu estágio de ginecologia ou sobre o de obstetrícia que está começando agora, deixe seu comentário aqui embaixo, conta para mim. A gente vai conversando sobre isso, eu vou respondendo sempre que eu puder. Dá um joinha nesse vídeo para ajudar a divulgar o canal e conheça a nossa campanha lá no Catarse. Através dela, você pode contribuir com a manutenção e o crescimento do canal. O Med Canal depende da sua contribuição. Um grande abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!